Como combinado, Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas. Antes de falarmos sobre a nossa cidade, sobre taxa de ocupação de leitos, sobre vacinação, a gente vai dar um panorama da Covid-19 no nosso país, depois estado de São Paulo, região metropolitana. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o mês de junho fechou com 18.557.141 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 43.836 novos casos nas últimas 24 horas registrados no país, que soma até esta quarta-feira, 30 de junho, 518.066 mortos. Nós já tivemos também aqui no país mais de 16 milhões de casos de pessoas que conseguiram se recuperar da doença. No estado de São Paulo, são 3.727.348 casos da Covid-19, com 127.681 óbitos devido à doença. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que até este 30 de junho somava 312.147 casos da Covid-19 e Campinas lidera esse ranking com 114.591 casos. Indaiatuba vem na sequência com 26.093 casos, Sumaré 25.388, Americana 22.910, Santa Bárbara do Oeste 19.878, Hortolândia 17.691, Paulínia 13.660, Itatiba 12.616, Valinhos 10.734 e, na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que essas duas últimas cidades fizeram atualizações nos dias 25 e 24 de junho, respectivamente. De acordo com os casos nesta última atualização, 231. Tivemos uma queda, mas ainda segue preocupante na cidade de Campinas, mas 231 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 9.307 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo que Campinas, até dia 30 de junho, 3.735 óbitos. Na sequência, Sumaré, com 857, Americana, 691, Santa Bárbara do Oeste, 673, Indaiatuba, 665, Hortolândia, 585, Valinhos, 337, Itatiba, 266, Paulínia, 242 e Nova Odessa com 200. Agora, as cidades com menos de 200 óbitos devido à Covid. Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. 27 óbitos na cidade de Campinas, de acordo com essa última atualização, um número bastante alto, 14 homens e 13 mulheres. Faixa etária, 14 acima dos 60 anos e 13 abaixo dos 60 anos. A importância da vacinação, a gente já vê esse equilíbrio. As pessoas que não receberam a vacina, infelizmente, vindo a óbitos. Homem de 28 anos, uma mulher de 38 anos, homem de 39 anos que não tinha comorbidades. Então, a gente chama a atenção aqui, faixa dos 40 anos, uma mulher de 40, homem de 44, tem 46, 47. Então, chegou a sua vez de se vacinar. Eu já falei aqui durante a entrevista, vacina.campinas.sp.gov.br. Neste momento, nós estamos para o público acima dos 40 anos. Foi até o site, está lá, doses esgotadas, volte daqui a pouco, atualize, fique atento ao Câmara Total, que nós sempre estamos informando aqui a chegada de novas doses. Ocupação de leitos de UTI na nossa cidade, acima dos 90%. Acima dos 90%, inclusive ontem a Prefeitura tomou uma medida, olha só. Ontem, do SUS municipal, dos 163 leitos que nós tínhamos até a última terça-feira,
Nesta quarta-feira, 14 desses leitos foram destinados para leitos com pacientes com outras doenças, medida para reduzir a pressão por internação em leito de terapia intensiva para pessoas com acidentes vasculares, cerebrais, acidentes de trânsito, entre outros. Por quê? A gente sempre fala aqui da pressão dos leitos de UTI Covid sobre os leitos de UTI em geral, que outras doenças continuam acontecendo na cidade, acidentes, outros atendimentos. E aí, esses leitos estavam descobertos e nessa estratégia, a Prefeitura disponibilizou 14 dos leitos de Covid, de UTI Covid, para essas outras doenças. Enquanto isso, dos 408 leitos exclusivos de UTI Covid, 372 estavam ocupados nesta quarta-feira, o que representa 91,18%. E haviam 12 pacientes à espera por um leito de UTI Covid. E nós temos ainda na cidade 372 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS estadual, nós temos aqui em Campinas 26 pacientes na Unicamp, 20 na AME, na UTI, e na enfermaria, 64 de enfermaria na Unicamp e 2 na AME. E na rede que nós temos particular, dos 229 leitos disponíveis, 195 estavam ocupados nesta quarta-feira. Falando um pouquinho sobre vacinação, se nós tivermos a possibilidade, eu estou com o site aberto aqui, já está na tela, então vacina.campinas.sp.gov.br, já acabaram as doses para o agendamento. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque ontem, inclusive, foi o anúncio logo de manhã que às 4 da tarde nós teríamos a abertura do agendamento para 10.450 vagas para pessoas acima de 40 anos. E olha, em um pouco mais de uma hora, esse agendamento foi completo e as pessoas que tentavam, inclusive pessoas que tentaram antes, devido a muita gente entrando no sistema, infelizmente não conseguiu fazer o agendamento. E em coletiva, o governo de São Paulo falou dessa nova fase da vacinação no estado. Hoje, 30/6, nós iniciamos a vacinação da população de 40 a 42 anos. Então, o calendário se mantém em 15 de setembro como sendo o Dia da Esperança. Hoje, então, iniciamos nos 645 municípios esse grande movimento e já na semana do dia 15, de 35 a 39 anos, de 30/7 a 15/8, de 30 a 34 anos, do dia 16 a 31 do 8, de 25 a 29 anos, e de 1 a 15, 18 a 24 anos, trazendo de novo o nosso Dia de Esperança para o dia 15 de setembro. E o governador João Dória anunciou que o estado de São Paulo já vacinou contra a Covid-19 mais da metade da população com 18 anos ou mais, com pelo menos uma dose, e ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 25 milhões de doses aplicadas em todo o território. A vacinação no estado de São Paulo alcança 53% da população adulta já vacinada com pelo menos uma dose. Já são mais de 18 milhões e 700 mil pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. 18% desta mesma população já está completamente imunizada com 2 doses da vacina ou da vacina de dose única. Gabriel, 18% aí, você inclusive na entrevista eu estava acompanhando aqui, a gente ainda tem muito a fazer. Ontem muita gente tentando fazer esse agendamento, não conseguiu. Vamos abrir o site, se você conseguir abrir novamente. A gente tem aqui na cidade de Campinas 668.968 doses aplicadas, sendo que 170.714 correspondem à segunda dose. Ou seja, a gente tem, na verdade, aí um pouco mais de 10% da população, comparando que nós temos 1.200.000 habitantes, já imunizados. Longe dos 70%, que é o ideal, né? Para a gente acompanhar as cenas que a gente viu nos Estados Unidos, na Europa. Estamos distantes ainda. Lembrando que
quando foi anunciado a vacinação para o público de 40 anos, esse agendamento é disponível de acordo com o número de doses, que ontem foi de 10.450 para esse público e para outros que ainda pertencem a outros grupos que até agora não conseguiram. Então, a gente tem, infelizmente, a gente aguarda aí o anúncio de novas doses, lembrando que agora entrou com 40, mas a gente ainda tem, olha, pessoas com deficiência acima de 18 anos, profissionais de educação acima de 18 anos, gestantes puérperas moradoras de Campinas, pessoas com comorbidades, pacientes em terapia renal substitutiva e temos aí o pessoal que trabalha no transporte público na nossa região, em Campinas ou até interestadual, mas mora aqui na cidade de Campinas. Então, para todo esse público, que agora foi incluído as pessoas com idade acima de 40 anos, e é o público do momento, mas a gente tem, no caso de Campinas, que aguardar o sinal verde lá quando disponibilizarem novas doses para a nossa cidade. E eu continuo aguardando aqui para quando chegar na faixa dos 30 anos, aí sim eu posso tomar a minha dose. E por isso, Gabriel, é muito importante, você falou inclusive das pessoas que não têm ido tomar a segunda dose. Olha, tem muita gente no aguardo, ansioso por esse agendamento. Então, se você que está em casa agendou, está com síndrome gripal, olha, então eu estou com gripe e não vou tomar a segunda dose, entra lá no site e reagenda, porque essa dose fica disponível para outras pessoas. Nós temos, inclusive, as pessoas que se inscreveram na Xepa, que são as doses sobrantes. Elas estão lá na fila com essa esperança também que o Gabriel acaba de mencionar, justamente. Então, tenha essa questão de, olha, eu estou reagendando o meu horário, eu tive um imprevisto, não posso ir. Não conseguiu acesso no site? Ligue no Disque Saúde, que é 160 em Campinas. Porque a sua dose, que talvez você não queira tomar, ou que você não possa tomar naquele dia, você pode num outro dia. E aí você abre vaga para outro. Lembrando que é muito importante, todos os especialistas recomendam que as pessoas tomem as 2 doses. Só estão imunizadas as pessoas que tomam a segunda dose. No caso de Campinas, um pouco mais de 170 mil pessoas. Retomando a coletiva do governo do estado com o João Dória, porque tem investimento nas rodovias e com isso geração de emprego. Isso mesmo, são 2 bilhões e 300 milhões de reais em obras de infraestrutura em 13 rodovias do estado, com a geração de 5 mil empregos. 13 das principais rodovias paulistas administradas pelas concessionárias Autoban, Via Oeste e SP Vias, entre elas a Rodovia dos Bandeirantes, Anhanguera, que passa aqui na região de Campinas, além da Raposo Tavares e a Castelo Branco, devem sofrer intervenções nos próximos meses com essa expectativa de geração de empregos. O governo do estado de São Paulo e a CCR fecharam ontem e celebraram hoje um acordo que prevê investimentos de 2 bilhões e 300 milhões de reais com a geração de 5 mil empregos diretos em obras e melhorias em 13 rodovias do estado de São Paulo. O acordo prevê ainda o pagamento de uma indenização de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o governo do estado de São Paulo para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 1.005 quilômetros de rodovias administradas pelo Grupo CCR. Agora, Mirna Abreu, até então, na cidade de Campinas, nós estávamos com o toque de recolher até às 7 horas da noite. A partir de hoje tem mudança. Isso, volta para o horário das 21 horas, o toque de recolher em Campinas, das 9 da noite às 4h59 da manhã, durante a permanência na fase emergencial, que está prevista até o dia 15 de julho. Nós continuamos nesse período com abertura de shoppings, restaurantes e padarias, com ocupação de até 40% nesse período. E a Guarda vai reforçar o patrulhamento para garantir o cumprimento desse horário das 9 da noite aos finais de semana e segue ainda com a Operação Aglomeração Zero. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da metrópole aqui de Campinas.